Livro Generais da Oração, página 94. Uma obra poderosa. A nova avaliação que M.C. Colloque faz do movimento que ele havia testemunhado respalda as colocações do Dr. Mark Lloyd-Jones. Esta obra abrangeu todas as classes, todas as idades e todas as condições morais. Os hábitos de praguejar, blasfemar e beber foram abandonados por aqueles que tinham estado sobre o seu poder. Uniu pastores e povo com fortes laços de solidariedade. Levantou um altar na casa de família. Fez dos homens estudantes da palavra de Deus e os colocou quanto a pensamento, propósito e esforço em comunhão com seu Pai do céu. É verdade que houve joio no meio do trigo. A vigilância dos ministros o detectou e rapidamente o eliminou. E durante muitos anos depois, homens e mulheres humildes, cuja conversão data da obra realizada em Cambuslang, viveram entre os seus vizinhos com um imaculado nome cristão e depois morreram pacificamente nos braços daquele que, nos dias do avivamento, eles aprenderam a chamar de Senhor e Salvador. O impacto do avivamento. Os zoólogos Helmut Schmitz e Stephen Schutz das universidades de Bonn e Gießen, na Alemanha, descobriram que o besouro de pinheiro preto possui sensores que detectam um incêndio florestal a longa distância. Ele voa à procura do fogo a fim de alimentar-se da madeira queimada recentemente e multiplicar-se no local do incêndio. Ele é chamado de besouro de fogo. Seja como ele, um caçador de fogo. No avivamento, desperta-se um anseio pelo toque das brasas vivas do altar. O fogo santo atraiu pessoas de todos os cantos da terra. Ele aquece o coração dos homens e transforma-os. Wesley Dovell, 2002, no seu livro O Fogo de Reavivamento, descreve o avivamento do seguinte modo: durante o avivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo. Pessoas que não podem ser movidas de qualquer outra forma. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas. A atmosfera frequentemente fica cheia do poder de Deus. Os cristãos reconhecem isso como a presença santa de Deus. Os pecadores têm uma percepção reverente da presença de Deus e da sua própria pecaminosidade. Deus pode revelar a sua presença de maneiras inesperadas. Ocorrências surpreendentes podem acompanhar sua obra profunda na alma. Pode haver tal sensação da presença e do poder divino que alguns indivíduos tremem. Outros podem chorar diante de Deus. Alguns caem ao chão por se sentirem fisicamente enfraquecidos. Outros podem sentir-se quase irresistivelmente atraídos a comparecer aos cultos de reavivamento ou a reunirem-se antes de algum culto ser anunciado. O avivamento é o fogo produzido por homens que se unem em oração como brasas vivas. Atos capítulo 4, versículos 23 ao 31.
Os avivamentos descongelam os corações. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 a 46. Quando o céu invade a terra. Em tempos de avivamento, o céu invade a terra, e são distribuídas cartas de amor, emitidas pelo Espírito Santo de Deus, em forma de milagres e ações espontâneas da sua graça, imensuráveis, provocando profundas rupturas terrenas. Normalmente, quando o avivamento acontece, é necessário uma reestruturação de modelos e sistemas eclesiásticos. Em alguns casos, há necessidade de reconstrução total, tamanha é a devastação que ele pode causar. O avivamento atingiu poderosamente o Vale de Ossos Secos e as estruturas do cristianismo histórico institucional, desde a reforma que atingira a Europa no século XVI. A Igreja se confinara em sua estrutura, sem causar grande impacto no mundo. Foi necessário uma grande manifestação da glória de Deus, como um verdadeiro terremoto provocado pelas orações de homens e mulheres sedentos por sua presença. Os alicerces eclesiásticos foram poderosamente abalados, levando a Igreja a uma reconstrução profunda, que mudou para sempre os rumos da sua história. Em uma reunião, um líder de Boston cumprimentou Whitefield, dizendo: "Lamento vê-lo aqui." Ao que Whitefield replicou: "O diabo também lamenta," e seguiu para Cambridge, onde foi recebido por uma multidão de 7.000 almas. Quando deixou Boston, seu auxiliar Gilbert Tennant continuou seu ministério durante 4 meses. 2 ministros de Boston testemunharam que mais pessoas foram procurar oração e ajuda espiritual em uma semana do que nos 24 anos anteriores. Os cultos da igreja transbordavam. 30 sociedades religiosas foram iniciadas e quase todas as noites os ministros realizavam reuniões em casas particulares. Uma obra divina. Martyn Lloyd-Jones afirma que, por definição, um avivamento é a poderosa ação de Deus e é um ato soberano de Deus. É algo independente. O homem nada pode fazer. Deus, e somente Deus, é quem o faz. Lloyd-Jones pergunta: o que é isto? É a mão do Senhor que é forte? Ele explica que em tempos de avivamento há variações e nem sempre tudo isso acontece. Mas coisas poderosas acontecem, coisas miraculosas acontecem, coisas além da explicação e da sabedoria do homem. E de fato, se consultarem homens a quem Deus usou em tais ocasiões, eles lhes dirão a mesma coisa. Durante os avivamentos da história, os homens repentinamente tomaram consciência de um poder caindo sobre eles. Não era deles mesmos, era algo fora deles. Receberam liberdade, receberam autoridade, receberam interpretez. Falaram como homens de Deus, com a coragem dos apóstolos originais. Tiveram consciência quando o poder veio e também quando se retirou. Vocês podem ler isso nos diários de Whitefield, dos Wesleys e de todos os demais. Esta é a mão do Senhor. Esta é a demonstração de espírito e de poder. Discipulando Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi profundamente impactado pelas ministrações de George Whitefield, tornando-se inclusive um contribuinte financeiro dos seus projetos e aliado nas campanhas de avivamento. Whitefield passou a ensinar a Bíblia para Franklin,
e a passar longo tempo com ele. Muitas pessoas não estão conscientes dessa amizade que houve entre os dois. Franklin se tornou o principal propagandista do avivamento que ocorreu através da imprensa. Enquanto Whitfield esteve na América, o grande jornalista usou sua influência para espalhar as notícias sobre as cruzadas nas colônias no início dos anos 1740. Essa relação de amizade durou até a morte de Whitfield em 1770. Franklin descreve no seu jornal a rotina das reuniões de Whitfield na América. Quinta-feira, o reverendo Whitfield partiu de nossa cidade, acompanhado de 150 pessoas a cavalo, com destino a Chester, onde pregou para 7.000 ouvintes, mais ou menos. Sexta-feira pregou 2 vezes em Wilmington para quase 5.000 pessoas. No sábado, em Newcastle, pregou para cerca de 2.500 pessoas. E na tarde do mesmo dia, em Christiansted, pregou para quase 3.000 pessoas. No domingo, em Whitecross, pregou 2 vezes, descansando uma meia hora entre os sermões para 8.000 pessoas, das quais cerca de 3.000 delas tinham vindo a cavalo. Choveu a maior parte do tempo, porém todos se conservaram em pé, ao ar livre. Uma testemunha do avivamento. Franklin confessou que muitas vezes ia ouvir George Whitfield, porque podia vê-lo arder diante dos seus olhos. O maior dos pregadores ingleses, Dr. Martyn Lloyd-Jones, insiste: a pregação é a teologia procedente de alguém que está em chamas. Digo outra vez que o homem que consegue falar sobre essas coisas desapaixonadamente não tem nenhum direito de estar no púlpito, e este não lhe deve ser permitido. Qual é o principal objetivo da pregação? Gosto de pensar que é este: dar aos homens e mulheres uma sensação de Deus e da sua presença. O bispo William Quayle, falando sobre um certo líder, disse: ele está no centro de um círculo cujas bordas são de fogo. A glória o envolve. Ele é prisioneiro da majestade. O Dr. George W. Peters disse: Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com o coração em chamas, coração cheios do amor de Deus, cheios de compaixão pelos males da igreja e do mundo, cheios de paixão pela glória de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela salvação dos perdidos. Creio que foi isto que atraiu Benjamin Franklin. Whitfield literalmente pregava em chamas. T. DeWitt Talmage escreveu: acima de todos os outros desejos, queremos o fogo santo de Deus queimando no coração dos homens, estimulando os seus cérebros, impulsionando as suas emoções, penetrando em suas línguas, brilhando em suas fisionomias, vibrando em suas ações, expandindo o seu poder intelectual e fundindo todo o seu conhecimento, lógica e retórica em um riacho chamejante. Permitimos que este batismo desça em milhares de nós, que até hoje não passamos de ministros comuns ou fracos, que poderiam facilmente desaparecer da memória da humanidade, nos tornemos então poderosos. Registros do avivamento. Dale Moore conta em Gentleman's Magazine, revista de cavalheiros,
numa reportagem das reuniões de Whitfield. Afirmou que o seu auditório cobria 3 acres, cerca de 4.047 metros quadrados. Outro periódico descreveu uma de suas congregações com uma prodigiosa concorrência, e outros contemporâneos, em geral, utilizavam-se das expressões muito numerosa e uma multidão inumerável. Até seus oponentes deixaram testemunho sobre essa questão. Dalrymple menciona que o Dr. Trapp, proeminente clérigo de Londres, fez referência às imensas multidões, tão embriagadas de entusiasmo, que corriam loucamente atrás dele. E o Thomas Church afirmou: não se pode nem imaginar que ele conheça todos os que comparecem às suas reuniões de 30, 50 ou 80 mil pessoas. William Cooper escreveu numa matéria de jornal em Boston, em novembro de 1741, os tempos apostólicos parecem ter voltado a nós. Tal a manifestação do poder e da graça do Espírito Divino que tem havido nas reuniões do seu povo, que tem havido nas reuniões do seu povo, e tais os testemunhos que ele tem dado da palavra e do Evangelho. Lloyd Jones diz em seu livro Pregação e Pregadores que, se não houver poder, não existe pregação. A verdadeira pregação é uma análise final, a atuação de Deus. Não é apenas um homem pronunciando palavras, é Deus fazendo uso dele. George Marsden conta em seu livro Jonathan Edwards que, em 1740, meio ano depois da visita inicial de George Whitefield, Franklin celebrou o avivamento contínuo, numa reportagem em seu The Pennsylvania Gazette, dizendo: alteração no fato da religião aqui é totalmente surpreendente. Ele reportou: Marsden diz que Franklin gostava de contar a história de que, quando estava ouvindo um dos sermões de Whitefield, determinara não dar nenhuma oferta. Mas, depois de várias investidas do pregador sobre o orfanato, ele não somente esvaziou o bolso, como também pediu um pequeno empréstimo ao seu companheiro para que pudesse dar mais tarde. Durante um dos sermões de Whitefield, Franklin caminhou para trás até onde pudesse ouvir claramente, e a distância foi aproximadamente de 152 metros além da multidão. Ele estimou que 45.000 pessoas teriam sido capazes de ouvir. Isso convenceu Franklin de que eram verdadeiras as notícias de que Whitefield conseguia falar para 25.000 pessoas ao ar livre numa única reunião. A amizade entre os dois se aprofundou, tornando Franklin um porta-voz do avivamento naqueles dias. Uma lógica demolidora. Martyn Lloyd-Jones usa uma lógica demolidora, prodigiosa, para combater aqueles que rotulam estas manifestações como sendo provenientes do diabo. E é o que muitas pessoas dizem ainda hoje. Dizem que é tudo obra do diabo. Mas há problemas insuperáveis com essa teoria. E aqui estão alguns deles. Por que começaria o diabo subitamente a fazer esse tipo de coisa? Que objetivo poderia haver em fazer isso? Aqui está a igreja, num período de sequidão e de aridez. Por que iria o diabo subitamente começar a fazer algo que chama atenção à religião e ao Senhor Jesus Cristo? Penso que os próprios resultados de um avivamento excluiriam totalmente a possibilidade de o mesmo ser uma obra do diabo. O resultado principal de um avivamento é que milhares de pessoas são convertidas ao Senhor Jesus Cristo e tornam-se verdadeiros cristãos.
Lloyd Jones segue argumentando que, em tempos de avivamento, as igrejas tornam-se muito pequenas devido ao grande número de conversões e novas igrejas precisam ser construídas. Homens e mulheres lotam-nas e oferecem-se para o ministério, e o evangelho se espalha de maneira assombrosa. Lloyd Jones então pergunta: é viável que o diabo fosse fazer algo que resultasse nisso? Se isso é obra do diabo, então o diabo é um tolo consumado. Ele está aumentando o reino de Deus e de Cristo, ele está trazendo pessoas à salvação, ele está operando contra si mesmo. No epicentro do grande avivamento inglês, houve um homem chamado John Newton, 1725 a 1807, que se converteu e se tornou discípulo de George Whitefield. A influência de Whitefield sobre Newton transformou-o num grande instrumento nas mãos de Deus e orientou radicalmente a sua vida, levando-o a influenciar a sociedade do seu tempo e a fazer outros discípulos que mudaram os rumos da história. A canção composta por Newton, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, se tornou um poderoso instrumento de salvação que seguiu além do seu tempo e se tornou uma das canções mais cantadas da história. James Houston diz em sua obra Mentoria Espiritual que o discipulado traz uma reorientação radical da própria existência. Significa abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Significa compartilhar do ministério de Jesus, isto é, curar os enfermos, dar aos pobres e viver na luz do reino de Deus. E é, acima de tudo, uma manifestação do amor de Cristo, que sofre por nós e nos ama. Um discípulo visionário. Discipuladores apaixonados pela presença fazem discípulos visionários. John Newton gastou parte da sua vida no comércio de escravos. Numa de suas viagens de regresso à Inglaterra, quando o barco que naufragava, quando o barco quase naufragava, ele voltou-se para Deus. Depois disso, ele passou a separar as manhãs para mergulhar na presença. Retirado em oração a sós com o Senhor e a ler a Bíblia diariamente, devorando o livro Imitação de Cristo de Thomas A. Kempis, como discípulo de Whitefield, Newton tornou-se admirador de John Wesley, sendo usado para consolidar o avivamento na Inglaterra. Após ter sido ordenado pastor, ele liderou Olney Parish Church e St. Mary, Ronald, em Londres. Em Olney, tornou-se um grande amigo do poeta William Cowper. Juntos trabalharam nos cultos, em reuniões de oração e na produção de um novo hino para cada culto da comunidade. Newton compôs Amazing Grace nesse período, mais precisamente em dezembro de 1772, apresentando à sua congregação em 1º de janeiro de 1773, o discípulo de John Newton. Durante uma de suas ministrações, dentro da atmosfera do avivamento, William Wilberforce, que era membro da Câmara dos Comuns desde 21 anos, se converteu. Newton passou a discipular Wilberforce. Eles se reuniam para estudarem a Bíblia e para orarem juntos. O discipulado influenciou profundamente a vida de Wilberforce. Ele passou a levantar-se cedo para ler a Bíblia, orar e escrever em seu diário, e entendeu que Deus o chamara para lutar pelo fim da escravatura e pela reforma moral da sociedade inglesa. No auge do avivamento, John Newton tornou-se a sua grande inspiração.
para essa gigantesca luta. Houston diz que a proeminência do tema do discipulado nos quatro evangelhos em Atos, que repetem a palavra discípulo mais de 250 vezes, parece estar ausente no restante do Novo Testamento. O discípulo é o embrião da liderança eficaz. A liderança neotestamentária está progenitoramente ligada ao discipulado. As entranhas da liderança cristã é o discipulado. Todo líder precisa de um discipulador. Todo liderado deve ser um discípulo. Todo líder deverá se tornar um discipulador. Mesmo Jesus afirmou que ele se reportava ao Pai. Esta conexão é uma chave poderosa para afetar os rumos da história, pois ela libera um poder transpessoal, sobrenatural. A aliança discipular existente entre George Whitefield, John Newton e William Wilberforce mudou o curso na história da Igreja na Inglaterra e da sociedade inglesa, com reverberação na cultura ocidental. As práticas de comércio, educação, a evangelização, a inologia e o tráfico negreiro foram atingidos em cheio pela influência direta do discipulado existente entre esses três homens. Enquanto Whitefield incendiava os campos do Senhor, Newton pregava contra a escravatura e Wilberforce apresentava várias propostas de lei, todas rejeitadas, e não desistia. Ele escreveu: a perversidade do comércio de escravos era tão gigantesca, tão medonha e tão irremediável que a minha mente estava completamente preparada para a abolição, fossem quais fossem as consequências. Desde então determinei que nunca descansaria, até que tivesse conseguido a abolição. 131 Christians Averted on Should Canon. De tanto insistir, o comércio de escravos foi oficialmente abolido em 1807, ano da morte de John Newton. A abolição total dos escravos, porém, ocorreu em 1833, ano da morte de Wilberforce, que também desempenhou um papel fundamental na criação da British and Foreign Bible Society em 1804 e da Churchill Missionary Society em 1799. Nas palavras de Erwin Furness, sua mensagem era a de que não bastava professar o cristianismo. Além de levar uma vida decente, ir aos cultos da igreja aos domingos, já que o cristianismo atravessa cada aspecto, cada canto da vida cristã, a sua abordagem do cristianismo era essencialmente prática. No século XX, Winston Churchill ainda diria que a história não terá muitas pessoas que tenham contribuído tanto para o bem da sociedade como William Wilberforce. Não é à toa que Churchill o chamou de a consciência da nação. Quando o avivamento chegar. A chegada do avivamento afetará, pois todas as esferas da sociedade. A chegada do avivamento afetará, pois todas as esferas da sociedade. Martin Lloyd-Jones declara: quero lembrá-los novamente que esta questão da necessidade de um avivamento é de importância vital para a Igreja cristã, e os pensamentos e as orações de cristãos ao redor do mundo deveriam concentrar-se na questão dessa urgente necessidade. Albert Barnes, um famoso expositor do século passado, escreveu: esse dia que convencerá o grande corpo de cristãos
professos da realidade e da vantagem de avivamentos constituirá uma nova era na história da religião e precederá manifestações de poder semelhante às do dia de Pentecostes. Ao final da sua vida, John Newton, já com 80 anos, disse: "A minha memória quase já se foi completamente, mas existem duas coisas das quais eu me lembro muito: que eu sou um grande pecador e que Cristo é o grande Salvador." Capítulo 5, página 105. John Wesley, Conde Zinzendorf, William Wilberforce. Ravi Zacarias cita em seu maravilhoso livro Do Coração de Deus o ensaio do escritor inglês F. W. Burham, que tem o lindo título The Candle and the Bird, A Vela e o Pássaro. Burham diz que a presença de Deus se assemelha antes a um pássaro do que a uma vela. Quando a vela se extingue, a luz desaparece, mas quando o pássaro se afasta, é apenas para cantar em outro ramo. Com essa metáfora em mente, Burham lembra um movimento poderoso de Deus através da história. Ravi cita o impacto dos puritanos em seu mundo. Quando este estava minguando, Milton lamentava-se sobre uma Inglaterra que precisava desesperadamente de um novo avivamento. A luz estava extinta não apenas 8 anos após a morte prematura de Joseph Addison, o estadista cristão inglês muito estimado. Alguns jovens estavam reunidos para orar em Herrnhut, na Alemanha, na manhã de 13 de agosto de 1727. Ao ser conduzido pelo conde Zinzendorf, de apenas 27 anos, ocorreu algo de enorme importância. Todos os representantes só se lembravam de que não sabiam bem se ainda estavam na terra ou se haviam ido para o céu. Era o nascimento do movimento morável. Assim, no momento em que na Inglaterra secava a influência divina, os morávios surgiram na Alemanha. Ravi explica que missionários desse movimento foram até aos confins do mundo. Chegou um momento em que o movimento morável começou a abrir caminho para um novo tempo de avivamento. A luz ter-se-ia apagado? Não. O pássaro passou a cantar em outro ramo. Mais tarde, no mesmo século, William Carey chegou à Índia. No mesmo dia em que a cruz era queimada na França, Ravi conta que, enquanto Voltaire e outros filósofos hostis haviam concretizado sua obra maléfica e a Europa ameaçava massacrar o Evangelho, William Carey, com uma Bíblia em uma das mãos e os Anais das Missões Morávias na outra, ia tocar o coração da Índia. Nos momentos finais do movimento morável, o coração de Wesley estava em chamas. John Wesley é impactado pela influência de Zinzendorf, e o rio de Deus passa a correr por toda a Inglaterra. Mas, de novo, quando se extinguiam os avivamentos sob a liderança de Wesley, anos mais tarde estaria também a luz se apagando? Não, o pássaro cantava em galho diferente. Inspirado pelo pensador puritano Chalmers, líderes como W. C. Burroughs
Alexander Duff, Robert Murray McCain e Andrew e Horatius Bonar surgiam para trabalhar por Deus na Escócia. E quando a Escócia viu seus heróis desaparecerem, a voz de C. H. Spurgeon ecoou desde Londres para milhares de pessoas na Inglaterra e fora dela. Dwight L. Moody e Charles Finney são levantados na América. Não, a luz nunca se apaga. Como um pássaro, ela cantou sua canção em diversos lugares, declara Ravi Zacarias. Martin Lloyd Jones declara que o avivamento é uma ação definida de Deus, começa súbita ou gradualmente, expande-se até um grande clímax e depois termina, talvez súbita, talvez gradativamente. Às vezes podemos citar a data exata quando ele começou. Uma coisa é certa, porém tudo começa com a oração e tudo continua com a oração. A fome por mais de Deus. A fome do conde Zinzendorf pela presença levou-o ao Deus revelado na presença. George MacDonald diz que a fome pode levar a criança fugitiva de volta para casa. E talvez ela não seja alimentada de imediato, mas precisa mais da mãe do que do jantar. A comunhão com Deus, diz MacDonald, é a necessidade da alma que está acima de todas as demais necessidades. A oração é o começo dessa comunhão, e certa necessidade é o motivo dessa oração. Assim tem início a comunhão, uma conversa com Deus, um processo de união com Ele, que é o propósito único da oração. Mesmo tendo nascido em Dresden, na Saxônia, no ano de 1700, em uma família rica, nobre, Zinzendorf ansiava mais das águas profundas da presença. Lutero diz que todos nós somos famintos, que fomos convidados para um jantar no palácio com o rei, para sentar-se com ele à sua mesa. Uma cadeira é minha e a outra é sua. Apesar de estarmos tão famintos, porém, não conseguimos sequer olhar para o banquete. Só temos olhos para o rei. Ficamos fascinados com tamanha compaixão por tornar-nos participantes de sua companhia. Ao avançarmos para dentro do recinto interno, cada vez mais particular, do nosso querido rei, vai brotando um sentimento de gratidão e deslumbramento. Nosso coração se quebra diante da magnitude de sua bondade. Rendemo-nos à grandeza da sua compaixão que nos cativa e nos atrai. Assim, neste ponto da jornada, não são as necessidades que nos levam à presença mais, porém a companhia dele. A tática do inimigo. Tom Taine diz em seu livro Os Caçadores de Deus que a tática de Satanás é nos manter tão cheios de lixos que não tenhamos mais fome de Deus. Isso funcionou muito bem durante séculos. O inimigo fez com que nós acostumássemos a viver materialmente prósperos, mas espiritualmente miseráveis, ao ponto que apenas uma migalha da presença de Deus nos satisfizesse. Tenney explica que alguns, porém, não estão mais contentes com migalhas. Querem a presença dele e nada mais os satisfará. Querem um pão inteiro. As imitações não os convencem, nem os interessam mais. Eles precisam ter algo real. A maioria de nós, porém, mantemos nossa vida tão abarrotada de lanches rápidos para a alma e de diversões para a carne, que não sabemos o que é estar realmente famintos. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão,
nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós capítulo 8, versículo 11. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Diz Agostinho, Mike Bick diz, Deus dá a salvação aos necessitados e as coisas profundas do seu coração em resposta à fome de quem se recusa a viver sem eles. O encontro com Deus. A. Kenneth e W. Engren contam em histórias do cristianismo dos apóstolos do Senhor Jesus ao século XX que o conde de Zinzendorf, numa de suas visitas às cidades da Europa, quando ainda era jovem, como muito rico costumava fazer, a fim de completar a sua educação, ele chegou a Düsseldorf e, entrando numa galeria de arte, ficou muito impressionado com uma pintura de Cristo crucificado, feita no século anterior, com as seguintes palavras embaixo: Tudo isto eu fiz por ti. Que fazes tu por mim? Isso produziu uma crise na vida de Zinzendorf e voltou para casa com um desejo ardente de servir ao Senhor. Como lema da sua vida, Zinzendorf adotou a seguinte frase: Tenho uma única paixão, Jesus. Ele e somente Ele. Tendo essa paixão tão acentuada por Cristo, pregava uma profunda devoção pessoal a Ele, baseada em sua própria experiência. Zinzendorf foi grandemente influenciado pelos escritos de Madame Guyon. Em seu livro Experimentando as Profundezas de Cristo, ela diz: A maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda, interior com o seu Senhor. Mas todos nós fomos chamados às profundezas de Cristo, tão certo como fomos chamados para a salvação. Zinzendorf decidiu ir às águas profundas da presença, e a sua influência trouxe um avivamento extraordinário. Blia Edwards disse: Os homens que Deus usou em avivamentos sempre tiveram um elevado conceito de Deus e foram hipersensíveis ao pecado, muito antes do avivamento começar, mergulhando em águas profundas. Primeiro, Zinzendorf começou a dedicar tempo a sós com Deus. Ele passava várias horas mergulhando na presença, diariamente. Zinzendorf era um homem de oração. Segundo, ele começou um movimento de oração que gerou um dos maiores avivamentos de que se tem notícia na história. À medida que você adentra o coração de Deus, abre-se espaço para Ele em seu coração. O caminho que se encontra em território inexplorado do coração divino irá sendo aberto para você, conforme a profundidade em que a poderosa presença dele for agindo em seu coração. Esta profundidade definirá o grau de mudanças que ocorrerá em você. O quanto Deus tem de você determinará o quanto você terá dele. Conforme a profundidade na presença de Deus aumentar, acontecerão mudanças silenciosas, porém extraordinárias, em lugares do seu coração que são inalcançáveis e intocáveis por você. Os acessos maiores obtidos nesta presença também aumentarão o alcance que o Espírito Santo poderá ter em seu íntimo, provocando mudanças incríveis em seu caráter, cosmovisão, vida emocional, matrizes de pensamento e, fundamentalmente, no modo como você ama ao Senhor, como um grande rio que corre do seu interior. Depois isto vem à tona, influenciando todos à sua volta, com ondas de avivamento.